Dando continuidade aos estudos de probabilidades, nós vamos entrar nos problemas de contagem. Nós vimos que o cálculo de probabilidade é o número de resultados favoráveis, que resultados que nos interessam, dividido pelo número total, né, de resultados possíveis. Então é importante ter uma ideia de como calcular essas quantidades, tanto de resultados favoráveis quanto de resultados possíveis. Então, essa determinação do número de possibilidades, número de resultados que nos interessam, pode ser dado por multiplicação de possibilidades ou por análise combinatória, então arranjos e combinações. Vamos ver aqui alguns exemplos para relembrar todos esses elementos. Então, vou trabalhar com um exemplo que vai ficar mais claro. Primeiro exemplo aqui. No atual sistema de trânsito brasileiro, os veículos são identificados com placas contendo um código, né? Esse código tem 3 letras e 4 algarismos. Sabendo que a sequência numérica de 4 zeros não é válida, não é utilizada, quantos códigos diferentes são possíveis, né? Bom, primeira coisa que nós temos que considerar que os códigos válidos então vão de AAA0001 até ZZZ9999. Ok? Quantas sequências diferentes de letras nós temos? Se nós considerarmos letras de A a Z, contando o K, o Y e o W, nós temos aí 26 letras, né? 26 letras na primeira posição, mais 26 na segunda, mais 26 na terceira. Como é que eu vou calcular essa quantidade? Eu vou multiplicar essas possibilidades, né? Então 26 ao cubo, que vai dar 17.576 sequências diferentes de letras. Para cada uma dessas sequências de letras, nós temos 9.999 sequências numéricas. Por que não são 10.000? Porque o 0000 não vale, né? Não é utilizado. Então, como é que eu determino o valor final aqui? Multiplico essa quantidade de sequências de letras pela quantidade de sequências numéricas. E tem o resultado, 175.742.424 códigos diferentes ou placas diferentes para identificar os nossos veículos. Um outro exemplo é o seguinte: 20 trabalhos acadêmicos são avaliados por uma comissão de professores. O autor do melhor trabalho ganha uma bolsa de estudos de 2 anos. O autor do segundo melhor trabalho, uma bolsa de 1 ano, e o terceiro melhor trabalho ganha uma bolsa de 6 meses. De quantas maneiras diferentes os 20 trabalhos podem ser classificados em primeiro, segundo e terceiro? Faz diferença ganhar o primeiro, segundo ou terceiro lugar? Certamente, faz diferença. Então nós vamos utilizar o conceito de arranjo. Arranjo então usa o conceito de fatorial. Então arranjo de m elementos tomados RR é dado pelo fatorial de m dividido pelo fatorial da diferença entre m e r. Então nós temos 20 fatorial divididos pelo 20 menos 3 fatorial. Lembrando que eu só posso simplificar um número com fatorial por ele mesmo em fatorial. Não posso dividir 10 fatorial por 5 fatorial e dar 2 fatorial. Isso não é verdade, não dá certo. Então o que eu faço? Eu desmembro o maior fatorial que eu tenho, no caso o 20, né, até chegar no 17, que é o fatorial que eu tenho no denominador. E faço essa simplificação e multiplico os números que sobraram. Eu tenho 6.840 formas diferentes de ter aqueles 20 trabalhos classificados em primeiro, segundo e terceiro. Ok? Então esse foi mais um exemplo de problema de contagem. Um terceiro exemplo de problema de contagem é o seguinte: 12 equipes disputam um torneio de futebol da vila. De quantas maneiras diferentes pode ser formado o quadrangular final? O que é o quadrangular final? Os 4 times que tiveram as melhores colocações vão disputar entre eles os 4 primeiros lugares. Mas veja que aqui nós não estamos observando a colocação deles, simplesmente o quadrangular formado para a disputa. Tem uma diferença em relação ao exemplo anterior? Tem. Aqui a ordem não importa. Então nós vamos utilizar o conceito de combinação. A combinação tem uma fórmula semelhante com a do arranjo, só que eu tenho um elemento a mais ali no denominador. Eu tenho o R fatorial também. E nesse caso eu vou ter
como resultado final 495. Então tem 495 maneiras diferentes de formar grupos de 4 elementos a partir daqueles 12 iniciais. Relembrando aqui então, né, por que foi utilizado combinação? Porque a ordem não importa, a ordem não é relevante nesse caso. Enquanto que, no caso anterior, no exemplo 2, a ordem era importante. Então, eu deveria utilizar realmente a fórmula do arranjo. E aqui, o cálculo de probabilidade, sobre o qual já falamos, mas aqui está a representação da fórmula, né? É a divisão do número de resultados favoráveis, de resultados que me interessam, pelo número de resultados possíveis. Temos também o conceito de esperança matemática. Esperança matemática é uma espécie de média de uma distribuição de probabilidades, é um valor esperado de um experimento, e podemos também calcular o desvio padrão, que vai medir a dispersão dos resultados das probabilidades que nós estamos estudando.